Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Everton da Squale Vale para convidar vocês para participar com a gente do Papo de Obra, o mais novo podcast aqui do Vale do Paraíba. É isso aí, pessoal. Toda semana com personalidades relevantes da construção daqui do Vale. Toda semana. Nós vamos mostrar para vocês o que a faculdade não ensina. Valeu? Vem com a gente. Papo de obra. Fala pessoal, mais um Papo de Obra. Hoje eu estou aqui com o Murilo Sgorlon. Nós vamos falar um pouco da carreira dele, geral assim, mas eu queria falar bastante sobre uma obra dele que chama Viela Gastronomia, que é uma obra feita com containers, foi feita num prazo bem interessante. E aí, Murilo, tudo bem? Fala, Evandro, beleza? Obrigado pelo convite, cara. Já tá virando de casa, né? Então, já é a segunda, né? Como é que você escolheu arquitetura? Onde você estudou? Você é de São José? Você não é? Conta um pouquinho da sua história. Vamos lá falar um pouquinho então, cara. Eu sou de São José dos Campos, eu nasci aqui mesmo. Veio arquitetura pra mim, eu sempre soube que eu queria fazer algo relacionado à criatividade. Então, pensei em web design, pensei na arquitetura, pensei no marketing mais voltado para essa parte da criação, né, das propagandas e tudo mais. Mas no fundo mesmo, eu acho que a arquitetura fazia mais sentido porque eu estava buscando e realmente deu tudo certo. E sou apaixonado pela área, cara. É bom fazer o que gosta, né? Sim. Poxa, e aí eu iniciei minha trajetória lá em Taubaté. Fiz faculdade lá na Unital, então tive a oportunidade depois da faculdade ali de trabalhar com os profissionais bem bacanas da área, tanto da área de interiores quanto da área de arquitetura. E foi por conta de uma profissional da área, dentro da área de design de interiores, que, poxa, cara, a gente atendia o Brasil todo praticamente, que eu comecei a me interessar e ver mais oportunidades na parte de design de interiores, porque eu gostava muito mais da arquitetura, né? Por conta disso, acabei fazendo até uma pós-graduação posteriormente para ir a fundo, né, nessa área do design de interiores e ter realmente o título de designer, né, para ter essa dupla formação. Principalmente porque o arquiteto já pode fazer, mas acho que aprofundar é sempre bacana, né. Então, Entendi. fiz pós-graduação na FAAP, em design de interiores e estamos aí na correria, né. E você tem uma preferência, assim? Você prefere arquitetura, interiores Cara, hoje eu ou acho que pegar o é projeto completo? 50, O ideal é 50. pegar o projeto Exato. completo, né? A concepção do zero é sempre muito melhor, né, sempre mais interessante e você consegue dar a alma do escritório para aquele projeto, né. Então a Sim. gente sempre faz essa conexão entre o interno e o externo, para até fazer uma harmonização melhor do que você, né, propõe para o cliente e o que você absorve das expectativas do cliente, né. Então, Você se formou em que ano? formei em 2013. Esse ano faço 10 anos de formado, mas o escritório acabou de completar 7 anos agora em janeiro. E como é que foi sua trajetória? Você estagiou? Então, eu fiz estágio em Taubaté, né. Nossa, já não estava mais aguentando, porque eu não morava em Taubaté, eu sempre ia e voltava. E como era faculdade integral, não tinha esse esquema de translado, né. Em quinto ano que você normalmente fica, eu estava procurando alguma coisa em São José, para não precisar ficar fazendo esse bate e volta todo dia. Fui fazer estágio lá em Taubaté, consegui um Aí, lá. Continuei então nessa pegada. Quando formei achando que eu ia voltar, também continuei lá trabalhando com essa arquiteta que tinha, né, o escritório lá em Taubaté. Hoje ela veio para São José. Mas trabalhei 2 anos com ela e realmente só saí porque eu tinha uma vontade muito grande de morar fora. Juntei um dinheirinho ali, e aí eu tinha o dinheiro para comprar um carro ou para ter uma experiência de fazer um intercâmbio, né. E pensei assim: "Ah, o carro a gente você resolve comprou, depois". exatamente. Cara, me joguei sozinho, fui pra Austrália, Ah, morei um é? tempo Pô, lá. isso é novidade pra mim, legal. Exato. Voltei pra cá depois de 6 meses, achando que: "Ah, vou dar um tempinho", né, trabalhei pra caramba lá também pra conseguir me sustentar. Quando eu achei que eu ia ficar vou ficar pelo menos um mês aí tranquilo antes de começar a arrumar um emprego, já na Austrália mesmo me fizeram uma proposta e comecei a trabalhar aqui em São José com transportation design, cara. Que é a parte de design de interiores para aeronaves, barcos, Ah, tá. sabe, helicóptero, então foi uma área bem interessante também, completamente diferente dessa proposta. Ainda assim, a gente fazia a parte de residencial, comercial, né, dentro desse escritório, mas o foco dele era essa parte de aviação,
da parte de barcos e tudo mais. É Era uma bem parte bem bacana. interessante, né? Quem vai para a área modular, quem vai para a área de container, eu brinco que tem que estudar barco, né, cara? Porque tem que estar É, tudo, né? sim, Você entra num barco, você não sabe como é que cabe tudo aquilo, exatamente. tudo encaixado, É. tudo, né? Não tem espaço perdido, né? É uma arquitetura totalmente compacta, né? Então, realmente abre a cabeça para várias outras estratégias de projeto, né? Foi bem bacana. Qual que foi a maior dificuldade para você para sair do estágio e começar a ter os seus próprios projetos, né? Sair do escritório, provavelmente você saiu para ter um escritório para ser autônomo, né? Para trabalhar sozinho. Foi Sim. isso ou não? Na verdade, a faculdade de Taubaté, a gente brigava muito em relação a isso. Como a gente só pode fazer estágio lá por conta de ser integral no último ano, você acaba saindo muito cru de experiência de mercado da faculdade. Então, num primeiro momento, eu nem pensei em abrir meu negócio, eu realmente precisava absorver de quem tinha realmente experiência, Tá. para entender como que funcionava o mercado, como que era um desenvolvimento de projeto, né? E tive uma baita de uma escola que hoje, inclusive, é o meu modelo de negócio e que eu trouxe para o meu escritório. Posteriormente a isso, no momento que essa parceria, esse contrato com essa empresa, né, de Transportation Design acabou, aí eu pensei, pô, vou buscar emprego. Eu acho que talvez seja a hora de realmente eu tentar caminhar com as minhas próprias pernas. E comecei lá de baixo mesmo, Evandro, fazendo projeto em casa, entendeu? Atendendo o cliente em cafeteria ou na própria casa, ia, né, fazer esse, Ou seja, esse você já tinha a técnica, processo. mas a dificuldade era Exato. o marketing, a prospecção, ou é Exato, você. e aí foi quando começou, né, eu sou uma pessoa, muito extrovertida, então foi a hora que eu falei assim: "Olha, acho que talvez uma estratégia legal de ter, mais, conhecimento da área", porque quando você trabalha em escritórios, você fica ali no operacional, né, cara. Sim. Eu fui atrás de lojas, dos parceiros para conhecer, né, como é que funcionava, e você vai fazendo esse relacionamento com todo mundo. É, E é, isso acaba trazendo também, né, essa possibilidade de networking que acaba gerando negócio também. eu falo para algumas pessoas a importância das parcerias, tá? Quando eu resolvi atuar com casas de alto padrão, o que que aconteceu? Eu tinha uma experiência com prédio, eu tinha experiência com obra comercial, mas eu não tinha experiência nem fornecedores de casas de alto padrão. Então, o que que eu fiz? Eu primeiro fui nos parceiros, né? Nosso amigo Edu da Portale, né? Uhum, E alguns parceiros, mostrando que eu já tinha experiência em prédio e que eu estava buscando alto padrão, buscando conhecimento, né? Porque assim, é o que você falou, se você for atrás, as pessoas são muito receptivas, exato. né? Mas se Sim. você ficar dentro de casa esperando alguém te Bater na sua procurar, porta vai né? ser Ou seja, eu vou me difícil. relacionar com um fornecedor de granito quando eu tiver a obra, É, entendeu? Assim, não é isso. Então eu defendo muito essa questão. Quando você fala que você trouxe a experiência do estágio, de trabalhar como funcionário para a sua empresa, você fala no desenvolvimento do projeto. perfeito. O No passo a o passo a passo, passo do escritório, do operacional. exatamente. Mas a venda, o marketing, ninguém te Ah, ensinou. não, isso aí é na raça, né? Nem a faculdade Cara, ensina. é a pergunta que eu mais tenho no meu Instagram, com certeza é como é que eu vendo para o cliente de alto padrão, né? É, E o que eu defendo, Murilo, é o seguinte: a venda você vai fazendo em cada encontro, em cada contato que você faz com o cliente, sem ofertar nada, sim, né? Então primeiro é pelo atendimento, depois é pela disponibilidade, né? sim. Hoje em dia, o que que eu faço? Os clientes chamam 11 horas da noite, tal, tal, tal. Eu não deixo para responder no outro dia. Eu respondo de uma forma como quem diz: olha, Eu tô a a- total eu tô atenção. total atenção, amanhã a gente continua, né? Porque já tá tarde, mas também não falo isso. Então o que que acontece? O cara compra hoje o seu interesse e a sua disponibilidade para ele, Com certeza né? faz. Esse é o diferencial, que É, às vezes faz um peso a mais na balança ali para ele isso, escolher um profissional ou outro. isso. Mesmo que assim não compita com o preço, né? Às vezes o seu preço tá um pouco maior do que o concorrente, mas ele acaba optando por você por esse relacionamento. Ele entende que essa comunicação vai ser muito importante durante a obra. É. Então ele acaba, poxa, acho que eu vou ficar mais tranquilo
se eu fechar com o Evandro, enfim. Pelo menos ele vai Exato. estar disposto. Tá E hoje eu acho disponível. que é o que você falou, assim, às vezes o profissional autônomo acaba morrendo, né, acaba não conseguindo evoluir, assim, para uma empresa, quando a gente fala um escritório, pensando como empresa mesmo, Sim. né. Tá aí a diferença da pessoa que realmente não tem esse feeling da prospecção, da venda. Porque eu falo para minha equipe hoje o que eu mais, né, falo para todo mundo inclusive, hoje o que eu menos faço dentro do meu escritório é sentar na cadeira e projetar. Projetar. Eu dou todas as diretrizes para a equipe, a gente desenvolve um projeto, obviamente, sempre com o meu monitoramento, né, para não sair nada que não seja dentro dos critérios que a gente quer trazer de projeto e tudo mais. Mas, poxa, uma empresa a gente precisa, além de tudo, né, não é só sentar na cadeira e projetar, tem todas as outras áreas. Sim. E hoje eu tenho lá a minha equipe de projetos que realmente hoje bem treinada, graças a Deus eles conseguem dar conta de um desenvolvimento bem bacana, enquanto eu tenho mais a liberdade para fazer todo outro as outras áreas que realmente demanda, né? A gente Sim. precisa trazer dinheiro para a empresa e tudo mais, e só depende de mim para poder fazer isso. Eu ouvi uma frase esses dias de um amigo meu lá, do Rodrigo Vinhas. A todo momento eu penso se o que eu estou fazendo está trazendo benefício para o meu negócio. Ah, mas você está num momento de lazer ou de lendo um livro. Tá bom, é um livro que agrega para mim como pessoa, em consequência, agrega para minha empresa. Ah, eu estou fazendo uma viagem, poxa, mas faz diferença. Para a gente é até difícil isso não acontecer, né? Ou seja, a gente olhar arquitetura, olhar método construtivo, olhar... Você entendeu? Ou seja, então, de tudo que você vive, você tem que tentar trazer alguma coisa para o seu negócio, Com né? certeza. Vamos dizer assim, Sim. né? Nem que seja uma inspiração, né, Nem que Evandro, seja uma numa viagem. inspiração, exatamente, nem que seja Então, um relacionamento no churrasco do futebol, né? Ou seja, perfeito. e assim você vai trazendo o negócio. É, Para mim, se você fizer uma sequência de um bom atendimento, na sequência você apresentar a sua empresa, na sequência você apresentar, na sequência assim, dias depois, sim. você apresentar o tipo de serviço que serve para aquele cliente. Na sequência você faz uma estimativa de quanto ele vai gastar, e a hora que ele fala assim, ó, eu quero começar a obra, eu preciso de um orçamento fino. Eu falo, cara, orçamento fino só se você me contratar. Perfeito. Acabou, ele vai assinar, porque ele construiu com você um negócio que ele fala assim, cara, para eu começar, eu só preciso do orçamento detalhado, Uhum. entendeu? O que eu defendo é o quê? A venda se constrói, ela vai pensando passo a passo, não adianta, acabou o espaço para aquele vendedor chavequeiro, entendeu? Uhum. Acabou, aquele cara que é bom de conversa, você não precisa ser nada disso. Quanto mais São José dos Campos, ainda mais. Quanto Sim. mais técnico você for, melhor. A gente está numa cidade que existiam, sei lá, 5, 6 multinacionais que basicamente eram pessoas, Dominantes, né? pessoas, engenheiros, pessoas das Exato. exatas que tomavam as decisões, que Uhum. compravam os imóveis, né? É o que você falou. A parte técnica você contrata. O que tem que vir de você é a parte que pensa, O né? que o resto não faz, né? Exatamente. Ou é trazer dinheiro, ou é pensar no conceito do projeto, ou no meu caso lá, é olhar os detalhes, você Uhum. entendeu? Ou seja, né, vamos dizer assim, uma boa execução. O que faz a diferença da execução média para a execução excelente é o carinho que você tem com a obra. Porque a execução média, cara, também não vai cair, também não vai trincar, também, você entendeu? Mas Exato. faltou carinho. Aham. Faltou Aquele olhar fino, né? aquele... Daquela coisa de só vai olhar realmente porque você quer que fique próximo do perfeito, né? do seu projeto lá, o Viela Gastronomia. Eu queria te trazer aqui enquanto estava na fase de construção, mas que bom que só deu certo de vir aqui com ele pronto, né? Porque os imóveis comerciais, principalmente de entretenimento ou de lazer, cada vez mais ele tem que trazer a experiência, né? Se a gente conversasse dele sem estar pronto, eu não ia conseguir entender qual é a experiência que ele proporciona. E Uhum. realmente, poxa, parabéns. E queria falar um pouquinho como é que aconteceu, por que é container, as dificuldades, né, de ter construído, né, Uhum. no container. O que você tinha aprendido de container na faculdade? Cara, na faculdade eu não aprendi nada. O meu primeiro contato com o container foi a oportunidade lá de fazer parte da primeira amostra, né, daqui Tá, do Grupo Nexus, Nexus. que foi numa empreitada aí de aproximadamente 1.080, 1.100 metros quadrados.
é 100% feito em container, né, e estrutura metálica, uma cobertura que agregava, né, que englobava todos esses containers. E por conta disso, o grupo acabou trazendo alguns experts, né, nesse assunto, pessoas que trabalhavam. Então, eu comecei a buscar bastante informação quanto a isso, principalmente porque o container, se você for pensar com uma preocupação ecológica, hoje sei lá, 60, 70% aí do consumo de CO2 ou consumo enfim, de qualquer coisa, né, são de recursos renováveis da construção civil. Então, o container você já impede que você utilize energia, utilize água, toda Sim. essa questão. Então, é um conceito legal quem busca alternativas diferentes. Obviamente, o container tem as limitações, mas eu gosto de trazer bastante informação para a galera do Instagram e clientes acabavam se interessando mais sobre o assunto, por eu ter trazido essa pauta lá atrás, em 2018. Então, acabou surgindo algumas possibilidades de trabalho de container. E esse cliente, eu já tinha feito 2 obras de container para ele, Ah, é? antes de fazer o Viela aqui em São José dos Campos. Ele não é de São José dos Campos, mas ele estava namorando São José há um tempão. A gente teve a oportunidade de fazer lá em Caçapava, um espaço que também, né, já foi feito em containers debaixo de uma estrutura metálica, que tem algumas tecnicazinhas para trabalhar com container que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né. Depois disso, a gente fez um primeiro viela em Taubaté, lá na Praça Santa Terezinha, que é um marco histórico da cidade, né? Era o único terreno disponível para poder fazer algum tipo de construção. Fizemos lá se eu não me engano, foram 3 containers, Tá. embaixo também de uma estrutura metálica. Por que eu foco bastante nessa questão da estrutura metálica? Porque existem alguns jeitos de o container é um metal, então ele absorve calor, ele esquenta, né, então uma possibilidade de você proteger das intempéries e proteger com conforto térmico, é você ou envelopar o container, fazer algumas técnicas Tá. para realmente ficar confortável dentro, né, no espaço interno, ou você colocar o container cru embaixo de uma estrutura metálica, né, porque a estrutura protege da chuva, do Sol. sol, de tudo, e aí você trabalha só a parte interna mais tranquilamente, até pode trabalhar na lataria, que não vai ter nenhum problema de pessoas se sentirem E já pode criar aquele desconfortáveis. espaço interagindo entre um e outro, né? Perfeito, que a ideia lá em Taubaté foi exatamente essa. Os containers hoje são né, os espaços operacionais. Lá conta com 6 operações, é bem menor do que São José, mas conta com 6 operações, porque é um esquema de espaço compartilhado com uma praça de alimentação, vamos dizer Entendi, assim, entendeu? entendi, entendi. Então tem ali 6 opções de alimentação e o salão dessa estrutura metálica, né, já vira Já vira um uma espaço praça de... coberto, uma Entendi. praça ali. Legal. E aí o legal é que, pô, você chega lá, um conceito desse, você chega lá, a sua esposa pode pedir aqui uma pizza, você pode pedir uma comida de boteco, ou o seu filho comer um doce no café, entendeu? Uma Alguma praça de coisa. alimentação mesmo fora Exato, do shopping. exato, entendeu? Mas Entendi. com uma convivência um pouco melhor do que é o shopping, né? Sim. E aí a gente trouxe também para São José um conceito de 7 containers que não ia ser nesse local, que também tinha uma outra proposta, mas que era focado na parrilla, que hoje tem dentro do Viela também, né? Entendi. Mas aí surgiu a oportunidade de pegar esse terreno e ter uma visibilidade maior para o negócio, e foi um grande São desafio quantos ali. containers? Lá são 7 também, os mesmos 7 containers. Não, hoje. Lá no Viela. No Viela daqui de Os São 7 José? containers que eram para ser nesse outro empreendimento, a gente trouxe e trabalhamos com 7 containers também. Nossa, eu achei que fossem 4. Na verdade, são 4 só na parte da fachada frontal. Ah, tá. Dá até para ver aí nas imagens. E aí ele faz um U. Ele pega um pedacinho aqui, toda a fachada frontal e mais a profundidade aqui. Entendi. Então são 6 containers inteiros. E esse pedacinho lá tem uma característica curiosa de projeto. Mas esse espacinho, com o 7º container, ele foi dividido no fundo, né? Ele foi dividido ao meio e foi colocado uma parte sobreposta à outra. Entendi. Obviamente fazendo os reforços necessários, mas
porque o terreno ali tinha uma limitação muito grande De de recuo, né? tamanho, por conta do recuo da energia, Entendi. do linhão, né? Entendi. Então tinha um limite de proteção da própria concessionária de energia que você precisa respeitar. Que assim, o 15 fio metros, né? é 30 no 15. total, né? Mas é 15 do eixo para cá e 15 do eixo para Entendi. lá. E aí ele comeu muito da parte do nosso terreno, que não podia ter essa construção. Então quem visita lá agora vai entender o porquê que um espaço é muito mais largo do que o outro, porque ele faz um trapézio. Entendi. Se você estiver dentro do, até No nas conceito. fotos aí consegue ver Entendi. depois. Entendi. Mas é justamente para respeitar. Fica longe, se você observar, fica longe, fica, né, do eixo. Mas eles deixam esse espaço porque se por um acaso algum dia vem arrebentar esse fio, ele chicoteia, né? Então é uma área de proteção onde ele pode movimentar e não pegar em nenhuma construção. Entendi. E aí a gente tem que ter o trabalho dobrado nesse caso, porque foi feito em estrutura metálica. Pô, Entendi. então tem que ter uma proteção especial ali de aterramento, foi feito um projeto afino de aterramento, porque tanto para questão de raios, né, quanto para a questão de qualquer a captação de energia, ela precisa ir para a terra. Entendi. Então tem ali um trabalho muito grande, um investimento muito grande realmente para não ter qualquer tipo de problema com descarga elétrica. Poxa, interessante, hein? E ali são quantas operações? Vão ser 4 operações ao público e uma privada, né? Tá. Que a parte superior de um dos lados do Viela, ele foi destinado para um espaço corporativo, que uma empresa fechou lá com os meus clientes, para levar clientes, fazer happy hour e tudo mais. Entendi. Então é um espaço lá em cima com o nome, inclusive, dessa empresa. E embaixo, né, aberto ao público, a gente tem mais 4 operações. Que são? Café, um italiano, muito bom por sinal, a parrilla, que era o conceito inicial, e uma sorveteria. Entendi. Né, uma Entendi. sorveteria já conhecida da cidade aí também. Entendi. Poxa, legal, hein? E qual que foi o maior desafio, né? Porque assim, eu já escutei muito, já chegou muita gente no escritório querendo, vou fazer, queria fazer em container, queria isso, queria aquilo. Eu estudei o modular por um bom tempo. Minha limitação que eu enxergo é a questão dos 2,50, né? 2,44, né? Ou seja, é difícil você criar um ambiente, por isso que acho que a cobertura acaba sendo muito interessante para você estender É essa. o extra, exatamente. Porque São senão. estratégias, né, para melhorar o espaço que realmente o container é muito limitado. Eu gosto de trabalhar com containers mais para a parte comercial. Falando um pouco até mais um pouco da minha carreira, o comercial surgiu assim, veio, né, nos acompanhando, a gente tem bastante obras comerciais. A partir do momento que a gente acabou ganhando lá a premiação de um bar aqui de São José dos Campos como o projeto comercial do ano, né, no caso. Melhor projeto comercial na categoria Novos Talentos, que no caso, ainda esse meu último ano, né, em relação a que são 10 anos de formado, que nos deu visibilidade para essa parte do comercial. E a gente começou a estudar muito essa questão do comercial, porque eu gosto muito, sempre falo para o cliente assim, ó, eu vou dar pitaco no seu negócio. O maior prazer dentro do escritório pessoal é a arquitetura trazer o retorno financeiro para o cliente, que ele busca. Sim. Porque é aí que ele vai ficar satisfeito. Ele não vai ficar satisfeito porque eu tenho um espaço bonito. Ele vai ficar satisfeito a hora que o investimento dele valer a pena, né? Obviamente que tem as duas partes, eu faço a minha parte, ele também tem que fazer a parte dele do operacional. Mas quando isso dá certo, acho que para mim é o trabalho completo, sabe? Sim. E o container, ele viabiliza muito essa questão por conta do custo. Sim. E por conta do tempo. O tempo, se a gente for pensar com uma construção convencional aí, cara, é muito mais rápido. E dentro do comercial, tempo é dinheiro. Ele nos auxilia nessa parte da logística do tempo de obra, auxilia no custo, mas tem essa limitação realmente de ter que saber trabalhar como que vai fazer as operações dentro desses espaços limitados, que aí vem o desafio para o escritório, né? Cada dia que atrasa a inauguração é um dia menos de faturamento, né? Exatamente, Não cara. tem jeito, Esse que é o Não ponto. tem jeito. Essa é a cabeça do cara. É a Sim. carência. Se o ponto é alugado, é a carência indo embora, Exato. né? E assim vai. Se você for pensar aí comparado a uma construção convencional, que a gente consiga fazer em 60% do tempo total, Sim. que basicamente foi o caso ali versus o que... É isso que eu ia falar. Quanto tempo foi ali de Cara, construção? ali a gente tem construído, né, nessa parte de área construída, que a gente sempre... O espaço considera que ele também tem essa área externa,
que é onde não pode ser construído nada, mas, poxa, dá para aproveitar ali para colocar algumas mesas externas e tudo mais. Tem um playground, tem 420 metros quadrados, Tá. né, essa parte coberta. Mas a parte de fora chega aí próximo dos 800, né, que é o dobro do tamanho. O pessoal tá Isso. falando aí em torno de 1.000 metros, mas não, é perto dos 800 Entendi. ali. E você levou quanto tempo de construção? 7 meses. 7 meses. Nesse caso foram 7 no meses. convencional você não faz em Assim, menos a de estrutura ano, em 1 ano e si, meio, né? exato. A estrutura em si, a gente levantou em menos de 4 meses. Para poder, ainda teve as dificuldades que a gente pegou bastante chuva na parte fundamental ali de fazer a fundação, né, para receber os containers, mas tinha muito detalhe interno, Entendi. né, por conta de ser uma operação grande. Então, por conta desse detalhe, demorou aí 7 meses do início da obra até a inauguração. E é o primeiro empreendimento do investidor em São José? Em São José, não. Ele Não. começou em São José, Ah, aí ele foi para outras cidades e ele voltou realmente para São José. porque o lugar ali realmente, acho que não tem como dar errado, né, cara? Cara, Assim, é o que eu falei, ele falou assim, agora vamos ver, né? Eu falei assim, vamos ver, cara, você tá com a faca e o queijo na mão, isso aqui você consegue um retorno financeiro aí, talvez em menos de 2 anos, sim, com sim, certeza. sim. Pô, e eles fizeram um soft open, né, que é o jeito que eles chamaram, que tinham operações novas e eles estavam ainda se adaptando ao italiano, que não era uma expertise dos empreendedores. Então eles fizeram uma pequena abertura sem avisar ninguém. Só deixou lá a plaquinha falar, estamos abertos para atrair o pessoal. Para fazer pouco a pouco o operacional, para na hora da inauguração, que foi agora na segunda-feira, já começar com tudo. Só que nessa semana, a expectativa já foi muito melhor do que o esperado, sabe? Eles Sim. estavam faturando como se estivesse faturando em qualquer outro empreendimento que já estava aberto, né? Então, e ali a expectativa é de crescer mais, mas só nessa primeira semana eles já ficaram super felizes com a aceitação do pessoal. E qual foi a maior dificuldade lá na execução? Eu acho que a maior dificuldade foi o tomar conta da equipe no sentido de ter pessoas que realmente entendam do processo de fazer um trabalho em container. Porque o container ele é feito para ir no mar, para, né, para ser completamente vedado. Mas, poxa, qualquer furo, Você tem que apertar refazer. um parafuso é você simplesmente comprometer a estrutura completa. Se você faz ali um drywall interno para fazer também como ali é diferente dos outros empreendimentos dele, era 100% ali com a lataria exposta, então Sim. tinha que fazer um tratamento acústico dentro. O desafio foi realmente ficar foi o tempo inteiro ali para... Porque você foi contratando vários Sim, especialistas, você não contratou uma empresa que foi lá e fez tudo. Porque é, existem muitas empresas do modular sim, aí que fariam tudo, exato. mas Sim. que normalmente vem de fora, tem um custo bem mais alto, Aham. né? Então é sempre assim, a minha maior preocupação quando é a construção é container, quando não é, mais uma vez, embaixo de uma cobertura independente, porque com a cobertura independente você fura, você faz o que você quiser, Sim, que vai estar embaixo, sim, né? Essa preocupação mesmo das questões que o container exige. entendi. E, pô, aí você tem que ficar de olho lá, porque se faz alguma coisinha errada, já compromete tudo, né? Eu tenho bastante preocupação com esquadrias, né? Uhum. Com pontos de infiltração, de impermeabilização. Eu acho que realmente são os. Você tem a vantagem de não ter que fazer o cinza, né? Não ter que fazer Exato. o pesado, Aham. mas você tem a desvantagem de ter que se preocupar com algumas Com coisas certeza. específicas, né? E de projeto, para projetar, como você já tinha experiência, foi relativamente tranquilo, assim. Foi. O meu cliente, ele tem bastante expertise também em relação Tá, a design da cozinha, então ele já vem com uma ideia muito pronta do que ele imagina, o que entendi, ajuda bastante também na entendi. gente, porque a gente não tem que ficar pesquisando tanto para poder fazer. Então ele traz as necessidades, ele fala mais ou menos como que ele vai precisar que seja o operacional, e a gente vai lá e desenvolve o projeto em cima disso, dentro de um container. Então, por ser essa limitação mesmo do container, não adianta a gente utilizar os 2 lados, porque não vai ter a circulação necessária para a dinâmica do fluxo de trabalho ali. Entendi. Mas, ainda assim, a gente consegue, espremendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui, fazer com que
ainda assim tenha pelo menos uma prateleira do outro lado, ou assim um passaprato, né, Entendi. que você consegue avançar para fora do container, né, para não precisar trazer mais um mobiliário para dentro e espremer mais ainda o ambiente. Mas foi relativamente tranquilo. A gente Legal. fez as operações desse meu cliente, como eu disse, né, a Ah, cafeteria, tá. Eles como contrataram. eles locaram para uma outra empresa, não foi projeto do escritório. Novos talentos é sacanagem. Você jogar nos novos talentos, né, cara? Hã? Pô, né? Mas tô novo ainda, mano, poxa. Não, o que conta, os novos talentos não conta a idade, não conta nada, o que conta é a experiência, pô, né? O que eu percebo é o seguinte, você tá numa crescente na sua profissão, certo? Você tá tendo mais experiência, você tá tendo mais visibilidade, você tá tendo mais cliente. Isso tende ao seu escritório Crescer. crescer, certo? Uhum, Vamos dizer assim, beleza. Até o ano passado, a seta do seu crescimento estava para cima e a seta do mercado também, uhum. né? Eu acho que é claro para todo mundo que a gente vai passar por um período que não vai ser igual ao período anterior. Não Perfeito. estou dizendo que vai ser ruim, Uhum. pelo contrário, né? O que eu enxergo é o quê? Vão ficar os profissionais. Exato. Entendeu? Vai ficar quem tá ali, que só faz isso, que vai trabalhar com uma margem menor, mas vai saber trabalhar, Uhum. vai trabalhar com menos clientes, mas vai saber trabalhar, do que quem tava aqui só de passagem. Então, se a gente pegar aqui que você tem um gráfico de crescimento do seu escritório e um mercado que comparado ao ano anterior ou aos anos anteriores está baixando, o que você espera? O que você se programou para 2023? Como é que é isso? Ou você já tem uma carteira lá de clientes lá, uma fila lá? Como é? Cara, pra 23, graças a Deus, a gente começou melhor do que o esperado. Porém, realmente é o que você falou. Talvez o mercado comece aí uma decrescente. A minha estratégia é, ainda assim, mais trabalhar o relacionamento. Porque ainda assim vão ter oportunidades no mercado. Sim, E quem vai abraçar essas oportunidades são aqueles que dão mais atenção para o cliente, né? sim. Conseguem atender eles da melhor maneira. Para a pessoa que, das poucas, talvez não serão poucas, mas das menos do que no mercado aquecido aí estão disponíveis, você pelo menos pegar uma fatia disso e conseguir continuar com basicamente talvez o mesmo fluxo, né? Vamos. Exatamente. A minha posição, né? Tanto é que nós estamos aqui hoje, Aham. é o quê? Que você precisa usar realmente, estudar e entender o marketing digital para o nosso segmento. Ah, 100%. Você entendeu? Porque 100%. Acho que é fundamental. para pensar aí quantas pessoas falam no mercado sobre finanças. Tem mais gente que fala de unha do que de construção civil. Sim, verdade. Cara, o nosso ramo, ele ainda é muito incipiente nisso, ele ainda é muito, tá gatinhando, sabe? E a hora que a gente começa a querer entender sobre isso, a entender as estratégias, o que eu converso lá com as pessoas que são só do digital, não são Uhum. do nosso meio, é o seguinte, vai existir um momento que essas duas coisas vão se juntar, entendeu? Não existe uma coisa separada, Exatamente, né? ou seja, essas estratégias que são usadas hoje, a gente precisa ficar muito atento para elas, né? Vamos dizer assim, que basicamente, né, o que a gente mais vê na internet é o marketing de conteúdo, você entregar o que, Uhum. né? Nem, por exemplo, a gente não falou aqui, você não falou com nenhum tipo de filtro, você não falou com nada, eu também respondo tudo. Por Aham. quê? Porque eu acho que você precisa primeiro entregar para depois receber, né? E aí eu vou colocar mais um ponto, Evandro, que é um primeiro ponto daqueles passos que você falou, como que se concretiza uma venda. O primeiro de todos, o cliente ele não vem falar com você antes de te conhecer. O cara já tá, né, a pessoa já tá namorando você no digital, porque tá todo mundo no digital. Ah, preciso de um arquiteto, preciso de alguém que construa a minha casa. Ele não vai mais no Google, ele vai ali digitar no Instagram e ele vai buscar informações sobre os Não, profissionais. E ele já vai ter a empatia com o seu você. trabalho antes mesmo de falar com você. Então, a venda começa ali. Primeiro, a empatia não vem. Dificilmente Vou até vem anotar uma isso aí. pessoa desconhecida, assim, que não conhece
zero do seu trabalho vir falar para você assim, achei no Google aqui, preciso de um É projeto de verdade. arquitetura. Mesmo que ele venha de uma indicação, Aham, ele vai ele pesquisar. vai pesquisar. E outra, são esses tipos de cliente que eu busco e eu acredito que você também busca, porque obviamente existe aquelas pessoas que digitam no Google e vê 5, 6 escritórios e manda mensagem sem ver trabalho, sem nada. Mas esse cliente não está procurando valor, ele não está procurando o seu trabalho, ele está procurando custo. E é uma Que é- faixa do mercado que a gente não que é o- realmente quer trabalhar, que é o que entende? acontece com a gente, que é o seguinte, você vai lá, expõe como é que você trabalha, você mostra a empresa para a pessoa, mostra a obra, em 1 hora de reunião ela pergunta 3 vezes para você quanto Exato. vai custar, né? E aí o que a gente percebe é que existe os interessados e os interesseiros, né? Uhum, Ou seja, existe a pessoa que está ali porque ela está interessada no seu serviço uhum, e existe as pessoas que estão ali só para tirar a informação que ela precisa uhum, de você e uhum. depois que você passa isso, ou seja, o marketing digital faz isso muito bem. Primeiro você tem que entregar valor. Exato. Depois que ela entendeu que você tem valor, aí você entrega o quanto Perfeito. custa o preço. Mas eu gosto muito do seu posicionamento. Até se tiver alguém aí que não segue, segue sigam lá, lá. segue lá, siga Né? lá. Eu gosto muito do seu posicionamento. Eu não esperava essa sua posição em relação a parcerias, né? Até fazendo um retrocesso aí. Na Uhum. verdade, você está aqui hoje por causa da sua parceria com o Everton, que não Com pôde vir hoje certeza. aqui, mas, né, quando eu falei para ele, poxa, vamos fazer alguma coisa com alguém, na visita, tal. Vamos convidar o Murilo. Eu falei, por que? Ele falou, não, cara, você vai ver, escreve aí. Ele falou isso, Aham. escreve aí, daqui uns anos aí o Murilo vai estar lá nas cabeças. Eu falei, então tá bom, já tá, né? Se Deus Então, quiser, se pô. Deus A quiser. gente tá caminhando para isso. É isso aí. Você já trabalhou com execução? Ou você Já. sempre só projetou? Não. O foco do escritório realmente é projeto. A gente tem uma divisão de obras dentro da equipe? Tem. Tem. Eu tenho uma pessoa que faz parte da equipe que quando a gente pega a execução, realmente Ele que ela que vai lá no dia a dia, porque, poxa, se a gente tem que desdobrar em 30 para conseguir fazer tudo que precisa dentro da empresa, como eu tinha comentado lá atrás. Então, eu senti a necessidade de ter uma pessoa para tocar a obra para mim. Então, hoje dentro do escritório tem essa pessoa. Mas não é o foco do escritório. São poucos que nunca passaram por obra, né? Uhum. Poucas pessoas, porque o arquiteto, para nunca ter executado obra, né? Aí essa história de todo mundo que quer entrar no mercado, o Uhum. arquiteto que vem com aquela. Para ele nunca passar por obra, ele vai ter um caminho muito árduo, Uhum. né? Porque ele quer trabalhar só com projeto, mas ele não tem projeto, ele não consegue pessoas para executarem exatamente do jeito que ele quer. Então, assim, eu enxergo essa, assim, não evolução, mas esses passos que são o seguinte: você primeiro trabalha com obra grande, obra pequena, projeto grande, projeto pequeno, o que você tiver para poder se estruturar. Uhum. E depois, aos poucos, você vai realmente passando a obra, né? Até porque as suas obras, os seus projetos vão aumentando, né? Exato. E aí você exato. começa a falar assim, putz, eu preciso de uma construtora, efetivamente, eu não consigo E é mais aquela situação, né? Quem quer pegar todo o mercado não faz nada com excelência. Então a gente busca excelência nos nossos projetos. E aí tem parceiros como o Alácio e o Evandro para legal. poder fazer as nossas obras, né? É o que eu falei Legal. ontem pro pessoal. Então tenham bons parceiros, né? As construtoras, as incorporadoras, elas são essenciais para completar o que você o merc- precisa para o concretizar, né? O mercado é muito grande, né, cara? Você tem que estar bem posicionado com boas parcerias. Em algumas obras você vai fazer só projeto, em alguns casos você vai fazer só projeto, em outros só obra. Acho que é difícil Uhum. mas vai pegar com obra também e assim Sim. vai indo. Mas as obras começaram com as obras de interiores, é isso? Sim, sim. É o, As é o, obras é de o, interiores. é o caminho para todo mundo começar, né? O É, cara fala, é assim. fala, como é que você pega uma obra? Eu falo, cara, pega um prédio que tá entregando, monta uma Exato. barraca lá e fica lá. Não, o dia e foi inteiro. um bom ponto que você colocou que me remeteu lá atrás. O porquê do interesse depois em agregar o design de interiores para dentro da nossa expertise. Porque, pô, você vai ver ali um condomínio no Urbanova, aqui em São José dos Campos. Pô, tem o quê? 30 arquitetos brigando por um pedaço de terra para fazer a casa. E se você pensar que cada janelinha daquele aquário é um cliente potencial, cara, já vira sua chavinha para entender que você precisa, pelo menos, ter na sua oferta de trabalho a parte do design de interiores. E sabe o que acontece com o cliente de apartamento?
ele está mais disposto a reconhecer o teu serviço. Você entendeu? Por que isso? Porque ele já pagou o apartamento, né? Então, a construção, vamos dizer assim, 50%, 60%, 70% está pago. O que ele tem agora são recursos para mobiliar e investir. Então, ele fala assim, putz, o que vai deixar isso aqui bonito, o que vai deixar isso aqui do Exato. jeito que eu quero é tanto. Você entendeu? É Então, o olhar do profissional. só que no fluxo de caixa dele, o apartamento já está resolvido. Quando a gente vai para a construção, o cara tem que comprar o terreno, ele tem que construir a casa e tem que mobiliar. Pra depois fazer a parte do design. Aí ele vê que o dinheiro Tá acabando? tá acabando, ele começa a cortar. Ou lá, desde o início, ele já sabe que ele não tem para tudo, Exato. ele começa a economizar, não tendo um bom projeto, não tendo gestão de obras, não tendo, né? Então, assim... E aí o barato sai caro. Não, isso... Aí a gente sabe como é que funciona lá no final, né? Isso aí é advogar em causa própria, né, cara? Exato. Mas não tem jeito de não advogar, né? Sim. Assim, a pessoa que não contrata um bom projeto e não contrata a gestão de obras, eu brinco que ele vai ter a casa 10%... Para não ser nada, a casa dele vai valer 10% a menos. Só que esses 10% a menos no final é muito menos do que ele pagaria para a gestão e para o projeto. E aí é que tá o comercial, essa minha visão do comercial, de tentar agregar valor pro comercial para trazer um retorno financeiro, eu também busco na parte do residencial. Sim. Porque, pô, beleza, você tem seu apartamento e apartamento do vizinho. Falando de apartamento, né? Hoje a gente pega poucos apartamentos, é mais casas, comércios e tudo mais. Mas falando de apartamento, porque assim, a gente tá falando da mesma metragem quadrada. Porque você investiu 50 mil a mais na sua casa para trazer comodidades ou qualquer coisa do tipo melhor do que o do seu vizinho e os dois estão à venda. Você acha que você não consegue vender sua casa por pelo menos 70 mil a mais que o do vizinho e o comprador vai se interessar mais pela sua casa? Um apartamento de 1 milhão, ele vai pagar 1,70 milhão no seu ou vai pagar 1 milhão no seu vizinho? Sim. Cara, então isso agrega valor ao seu negócio, né? Liquidez, E vende ao mais seu rápido. patrimônio, exatamente. Exatamente. Você sabe como é que eu faço hoje por obras, principalmente no Alphaville? Eu vou lá, mostro uma casa que eu fiz com o empreiteiro X e mostro a casa que o empreiteiro X fez sozinho. fez sozinho. Cara, as duas não têm infiltração, as duas não têm problema, entendeu? Você não tem problema técnico. Sim. Mas aí eu falo para ele assim, ó, agora faz o seguinte, quanto vale aquela, quanto vale essa? As duas têm a mesma metragem, uma metragem parecida, né? Porque o condomínio já acaba seguindo um padrão. Você entendeu? E assim, a gente tá falando disso aí, 10, 15% a menos no valor de uma casa em condomínio, pô, é muito dinheiro que você acaba perdendo valor no seu patrimônio por isso. É bem por aí. Eu defendo muito as obras fast, né? As obras rápidas. Porque eu acho que o escritório, ô Murilo, ele tem que ser um mix. Não sei se você consegue enxergar assim também a arquitetura. Mas um mix em que sentido? Ele tem obras que te garantem o dia a dia. Tá. No meu caso, obras por administração. Tá? Obras fast e comerciais, que são um plus. Porque, por exemplo, eu tenho escritórios que eu fiz e custaram a mesma coisa que uma casa. Só que eu fiz em 4 meses. O que eu ia receber em 12, 15 meses de uma casa, eu recebi em 4. Então eu entendo que aqui vem o meu lucro e num terceiro pilar, o que eu acredito? Que tudo que você ganhar nesses outros dois, você investe para vender. Então, uma construtora que consegue ter esses 3 produtos, ela nunca está na mão. Eu passei 2 anos agora sem coragem de fazer uma casa para vender. Porque eu faço casa, eu chamo investidor, eu faço isso, faço aquilo, só que as coisas subindo, você entendeu? Você fala assim, cara, com 2 terrenos parados por 2 anos. Se eu vivesse de casa à venda, pode ser que eu tivesse quebrado. Porque daí eu ia ter que fazer, mas aí ela provavelmente ia ser mais cara. Ia ser mais caro, ia gerar um 0 a 0 ou um prejuízo, né? Porque essas obras por administração, elas trazem essa questão do custo fixo, né? Ou seja, a minha estrutura, eu monto em função da quantidade de obras de administração que eu tenho. O Fast vem para agregar, porque eu consigo fazer praticamente com a mesma equipe, e o investimento ele vem ao final. Então eu acredito que quem tiver isso no escritório de arquitetura, eu acredito que também seja a mesma coisa, né? Você consegue fazer um projeto
de apartamento de forma muito mais rápida, Com receber esse certeza. dinheiro muito mais rápido do que de casa, né? Com certeza, cara, com certeza. E assim, pra ser bem sincero, pegando uma casa aí, o escritório hoje ele não cobra por metro quadrado. Ele cobra por hora técnica trabalhada. Tá. Se você for colocar no papel, o quanto você desprende de trabalho para fazer um design de interiores de uma casa de 200 metros quadrados, vamos colocar arredondado assim, não é o dobro de você fazer um apartamento de 100 metros quadrados. Você vai gastar em torno, por conta de, né, do andamento, você vai gastar em torno ali, a gente já fez uma média aí de uns 30% a mais de tempo. Financeiramente falando, é isso que você falou, vale a pena pegar o apartamento, porque é mais rápido, e traz um valor agregado no desprendimento de horas muito maior do que uma casa de 200 metros quadrados. E você vai pegar em relação a tempo, pô, aí esquece. Não, Fazer um design de interior de uma casa é um casamento, porque você vai ficar com o cliente ali pelo menos 1 ano e meio. e fora a recorrência, né? Se você está fazendo design de interiores de um prédio, é porque provavelmente esse prédio está para ser entregue ou foi entregue há pouco tempo. Sim. A recorrência é muito grande. Eu Uhum. peguei uma obra em São Paulo, a gente foi um pouco reticente assim no começo, Uhum. mas alguns pontos nos fizeram ir para lá. Primeiro, é uma obra corporativa. Então, é uma obra rápida, que o Uhum. dinheiro entra rápido no caixa da empresa. Segundo, é na região de São Paulo, que é mais próxima da gente. E terceiro, é o prédio mais alto de São Paulo, são 50 pavimentos. A gente está fazendo uma laje lá. Uhum. Eu tenho, no mínimo, mais 49 para prospectar. Possíveis clientes. Possíveis clientes. Perfeito. Você entendeu? Então, É a visibilidade. eu falei assim, cara, se eu fizer um bom trabalho nesse aqui, depois eu vou ter recorrência. Num apartamento, você ganha uma escala ainda maior. Tem aquele cara que vai olhar o do vizinho, vai chamar o marceneiro, vai cara. falar, eu quero igual aquele, É, né? exato. Mas também tem o cara que fala, putz, eu quero personalizado, eu Sim. quero... Existem vários tipos de cliente, características de clientes, né? Eu morei um bom período a minha vida de casado alugando, né, Uhum. um imóvel de locação. E o que que aconteceu? Eu morava em casa antes, tá? Então isso é uma experiência para você levar aí para os seus clientes. Eu morava em casa, quando eu fui alugar um apartamento, eu quis alugar um apartamento grande. Uhum. E aí que nem minha esposa falou, eu não aguento mais morar acampada, né? Porque quando você aluga, você não vai chegar lá e comprar mesona de jantar bacana, você não vai, você fala, Você vai deixar com a sua cara, não né? vai deixar. E a gente acabou mudando para um apartamento bem menor, Uhum. que foi o que a gente conseguiu comprar. E aí a gente mudou para um apartamento bem menor do que o que era alugado. Só que a gente fez o projeto de design de interiores. Então, o que que acontece? Eu falei para ela, a gente vive muito melhor aqui com 2 filhos, com isso, com aquilo, num apartamento pequeno, Uhum. porque tá tudo no lugar, do que se eu tivesse num apartamento grande, acampado, que nem você fala. Uhum. Por que que eu tô te falando isso? Porque aconteceu exatamente o que você falou, cara. A gente tinha um problema na planta crucial nesse nesse apartamento, que hoje em dia todo mundo quer suíte, e Uhum. o quarto dos 2 filhos eram atendidos por um banheiro só, né. Então, Sim. assim, se o cara tem a opção de ir com o outro com 3 suítes, comercialmente vai ser Exato, né? mais interessante. O que que aconteceu? A gente encontrou, cara, uma pessoa que estava vindo de São Paulo com 2 filhos, um menino e uma menina, então um ia continuar com a decoração Aham. infantil Sim. feminino, outro infantil masculino. Tá. Cara, a hora que ela entrou no apartamento, acabou. É Ela esse, ela né? se enxergou lá. Ela Aham. se enxergou lá por quê? Por causa das necessidades. Então a liquidez que você ganha fazendo design de interiores é muito grande. Qual foi seu maior perrengue na carreira? Ou maior dificuldade? Cara, acho que a maior dificuldade foi essa obra que eu falei do primeiro comercial, que é um bar ali na Cassiano Ricardo. A gente fez uma transformação completa no bar. Tinha um baita de um problema de som com os vizinhos. Teve até uns vídeos assim de vizinho do 12º andar, parecia que o negócio estava na janela dele, eles costumam fazer bastante festa. Primeira situação era ter que vedar completamente aquilo para não vazar som.
Só que era uma transformação completa em 15 dias, cara. Nossa Senhora. Então foi 24/7, basicamente. Que era um espaço de aproximadamente uns 400 metros quadrados também. Que o empreendimento todo tem aproximadamente uns 700. Entendi. Mas na área de intervenção ia ser uns 400 metros quadrados. E aí, Que bicho, loucura, hein? aí a gente acaba ficando envelhecendo uns 5 anos em 15 dias, né? É. Mas aí vem toda aquela ansiedade, aquele frio na barriga, aquela preocupação. Mas no fim das contas, No a fim deu gente tudo envelhece, mas no fim deu certo, né? Ah, mas legal. Murilo, queria agradecer, cara. Puta, é muito bom. As portas estão sempre abertas para você Show de aí. bola. Mais Tá uma vez, bom? obrigado pelo convite. Eu adoro bater um papo com você, que acho que é muito massa, é muito... Agrega bastante aí pros negócios, pra vida, pra tudo. Acho que foi bem bacana. Legal. Obrigado. Obrigado, Hub 2181, que é o estúdio aqui onde a gente grava. E até a próxima, então, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Até mais. Até mais.